Tá um calor aqui. Boa noite, gente. Eu acho que o nosso programa começou com o Rabino Alexandre Leone falando, tá um calor. Tá mesmo. Tá um calor grande também. Eu acho que o nosso programa começou com o Rabino Alexandre Leone falando, tá um calor. Opa, e eu tô deixando alguma coisa aberta, um minutinho só. Um minuto. Será que sou eu que estou deixando aberto alguma coisa? Não, eu que estava deixando aberto, estava uma outra janela aberta aqui e estava um eco da minha voz aqui. Rabino Alexandre Leone com a gente, isso é uma grande, grande alegria. Bem-vindo, Alexandre Leone. Como está você? Muito obrigado, Mauro. E eu descobri que a gente já se conhecia de outras épocas, né? Sim, eu estive na sua sinagoga. No bar mitzvah do Fábio Aspes, né? Isso. Você é primo da mãe dele, da Ana? Primo da mulher. Primo da mãe dele, exatamente, da Ana. Na verdade, o bar mitzvah do Fábio e o bato da Débora. Os dois fizeram no mesmo dia, né? Você estava lá. E a gente foi se reencontrar nesses caminhos da vida, né? Fantástico, fantástico. Foi muito. O Rabino Alexandre Leone e eu, na verdade, temos várias transversalidades na vida, desde essa parental, vamos dizer assim, né? Ou comunitária parental. Então, essa família do Daniel, da Ana, do Fábio e da Débora. A Ana é minha prima, o Daniel era da comunidade da sinagoga do Rabino Alexandre Leone, e aí eu fui acabar lá. E depois a gente tem também uma outra transversalidade, a gente tem um outro ponto de contato muito legal, que comentei sobre isso no Quase Bem de Manhã, que é o Dom Joaquim Zamit, o monge. Joaquim de Arruda Zamit. Exatamente, Dom Joaquim de Arruda Zamit, o Zamit, que foi meu mestre durante o meu período no mosteiro de São Bento de Vinhedo. Falei bastante sobre isso hoje no Paz e Bem, desta manhã de quarta-feira, dia 9 de janeiro. Bom, a gente já começou falando que está quente, já começou tudo, deixa eu começar do começo. Este aqui é o canal Paz e Bem e é também a TV 247, porque esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo canal Paz e Bem, mas será retransmitido provavelmente no dia 10 de janeiro. Então, amanhã, 10 de janeiro, para quem está vendo pelo Paz e Bem. Hoje, 10 de janeiro, para quem estiver vendo pela TV 247. Então, ao vivo, e nós vamos subir ele no formato de estreia na TV 247, que permitirá, então, que a gente possa conversar durante a transmissão do programa. Então, é uma iniciativa conjunta, são dois canais irmãos. O canal Paz e Bem é um filhotinho da TV 247. O recorte é o mesmo. O recorte é de olhar para a vida, para o país, e no caso do canal Paz e Bem, para a espiritualidade, a partir de uma visão de pluralidade e paz, que é o espírito também do Brasil 247 e da TV 247. E aí, a gente foi se cruzando, chegando aqui hoje, essa alegria de trazer o Rabino Alexandre Leone para conversar conosco. Há 2 dias atrás, nós conversamos com o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Anglicana. Já conversamos também com 2 teólogos católicos, o Eduardo Guimarães e o Faustino Teixeira, 2 nomes importantes no diálogo interreligioso. E tem muita conversa para vir pela frente. Esse canal, nós temos um programa dos irmãos e irmãs do Sejus, Centro de Estudos Espiritismo e Justiça Social, e a ideia do canal é ser um grande jardim dessa espiritualidade plural, e neste jardim tem uma flor muito bonita, que é o judaísmo, e o Alexandre Leone, o Rabino Alexandre Leone, vem conversar com a gente hoje sobre isso. Estamos ao vivo, Alexandre, já tem aqui, a Maria Lúcia dizendo boa noite, o Menino Poeta, a Gi, a Cris da Ânima dizendo é um grande encontro, a Nilda, Ivanilde Pinheiro, a Nilda Maria Ribeiro dizendo encontro de 2 sorrisos encantadores. A gente gosta de sorrir mesmo, o Leone é bem, a gente se dá bem, a gente tem uma boa identidade. Deixa eu te perguntar uma coisa para começar, para colocar a bola em campo, Alexandre Leone. O que é o judaísmo? O judaísmo é uma civilização
o judaísmo é uma tradição, o judaísmo é um povo, os judeus são uma nação, né? É algo difícil de você encaixar em uma caixa muito simples, né? Algo no meio destas diferentes definições. Esta tradição, este povo, existe há milênios, mas ele foi, nessa sua caminhada, também amadurecendo, também se transformando, também se diversificando. No século XX, Mordechai Kaplan, um pensador judeu norte-americano, ele escreveu um livro chamado Judaism as a Civilization, né? O judaísmo como uma civilização. Então, é alguma coisa que para mim, talvez, que estou dentro, difícil de definir, tá bom? Mas que não cabe numa única caixa. Não é apenas uma religião, não é apenas uma nação, né? Não é apenas uma civilização. Legal. E uma segunda pergunta antes. Nós temos muita conversa. Esse programa não vai ser suficiente para toda a conversa que a comunidade Paz e Bem tem que ter com o Alexandre Leone, que não é uma conversa da comunidade Paz e Bem com o Rabino Alexandre Leone. O Rabino Alexandre Leone é da comunidade Paz e Bem. Eu sei que ele assiste programas da nossa comunidade, tem acompanhado, então também... Não no horário. Não às 6 da manhã, né? Não ao vivo às 6 da manhã. Não, tá bom. O que é o Rabino? Rabino, para... Os judeus são, né, muito pouca gente no Brasil. O judaísmo tem uma expressão relativamente pequena, e apesar de se falar muito dos judeus, do judaísmo, da Bíblia, da Torá, as pessoas conhecem muito pouco. O rabino é mais ou menos parecido com um padre, um pastor ou um reverendo, ali no caso dos anglicanos? Não, na verdade, não, porque o rabino não é um clero. Não existe um corpo clerical na tradição judaica. O rabino é um erudito da Torá. Então, a princípio, o título, que significa alguma coisa como senhor, né, não é um título tão especial assim, ele foi dado desde o final da Antiguidade a pessoas que eram considerados como eruditos da Torá, como juristas da lei judaica, como pessoas que elaboram também um pensamento judaico baseado nessa tradição. Mas não é um clero. Os rabinos são professores. Essa é uma boa definição, legal. Rabinos são professores. E, até onde sei, a relação do rabino com a comunidade, então o rabino é uma figura diferente da figura clerical, da figura do clero, da figura do padre, da figura do pastor. A relação do rabino com a comunidade onde ele está inserido é uma relação efetivamente comunitária, de serviço. A comunidade reunida em torno da sinagoga, até onde eu sei, contrata o rabino, mantém o rabino, e há uma relação muito parelha, muito igual, muito horizontal entre o rabino e a comunidade, não é isso? Isso vai depender de uma comunidade para outra, né? Mas o que acontece é isso mesmo. O rabino é um servidor da comunidade, tá bom? Ele é alguém que está lá para ensinar, está lá para organizar, e hoje em dia, talvez, muitos ritos judaicos ficaram a cargo dos rabinos, porque as pessoas se distanciaram e precisam reaprender o judaísmo, que, na verdade, é uma religião de uma prática leiga, né? Todos os judeus são basicamente obrigados às mesmas coisas, e a prática judaica não é só na sinagoga, na comunidade, ela também é em casa, né? Qualquer um pode ser um rabino, hoje em dia uma rabina, desde que se dedique a praticar e a estudar
e até chegar a este nível de estudos, né? Isso quer dizer algo, porque no caso do cristianismo, que eu conheço um pouco melhor, de outras religiões, não me aventuro a falar sobre esse processo de formação, há uma longa formação, né? Para se formar padre, demora-se 11 anos de seminário e faculdade, em muitos casos pós-graduação. Há um processo no interior do judaísmo de formação do rabino, formação intelectual do rabino, não é? Então, há diversos processos diferentes. O tradicional é se estudar numa academia rabínica, aquilo que é chamado yeshivá, tá bom? Onde basicamente se estudaria o Talmud, a literatura e em torno da literatura rabínica, mas fora do mundo acadêmico, né? A partir do século XIX, no entanto, a começar pela Europa e depois em outros lugares, apareceram os seminários rabínicos, de várias linhas diferentes, né? Ortodoxa, massorti, liberal, seminários com diferentes características, aonde a formação rabínica ela não era mais apenas a formação tradicional, mas junto com ela uma formação acadêmica em filosofia, em história, em artes, em literatura. A ideia é que esse conhecimento torna o conhecimento da tradição ainda mais profundo. Aonde eu estudei, o Jewish Theological Seminary, onde Heschel foi professor, é uma escola de pós-graduação, ou seja, você já tem que ter uma graduação, mas, ao mesmo tempo, uma trajetória judaica consistente para entrar, né, até a estudos prévios, assim, né? Então, quem entra muito cru faz em 7 anos, em 6 anos. Quem entra, como é que eu vou dizer, um pouco mais organizado nisso, talvez faça em 5 anos, mas é também um curso que demora bastante anos. E, bom, você tem que passar por 1000 entrevistas diferentes o tempo todo, né? Imagino que no mundo católico seja parecido, não? Sim, isso mesmo. Ó, e vou dizer, Alexandre Leone estuda mesmo, vou mostrar para vocês. Mas antes, queria dizer o seguinte, o Paulo Oliveira tá nos lembrando que Recife tem ainda, e agora como museu, a primeira sinagoga das Américas. É no Brasil, não é nos Estados Unidos, é no Brasil. A primeira sinagoga das Américas está lá em Recife hoje como museu. Na verdade, a reconstrução daquela que seria a primeira sinagoga. Eles encontraram o sítio arqueológico e fizeram um centro cultural e reconstituíram como seria essa primeira sinagoga, né? Para assinalar que lá foi. Não é o prédio original, mas é um marco, né? De algum modo. Constituição, né? Uhum. Olha, aqui está entre nós, está assistindo o programa e participando aqui das conversas, o reverendo Eduardo Henrique, que foi entrevistado, como eu disse, 2 dias atrás. Tivemos uma conversa fantástica aqui no Paz e Bem, e é um membro ativo dos programas, da comunidade, é uma figura fantástica, né? As pessoas que não conheciam ficaram realmente muito impressionadas e alegres com a conversa com ele. A Genoveva Flauzino mandando um abraço, de Caldas, Minas Gerais. A Rosângela Menezes mandando boa noite. A turma está chegando. Como eu disse, o Rabino Alexandre Leone, então, essa é uma característica dos rabinos, né? O estudo, e no caso, o estudo acadêmico, o estudo intelectual, o estudo com uma trajetória acadêmica. Então, o Rabino Alexandre Leone, ele mencionou o Heschel. Ele é, hoje, no Brasil, o maior especialista em Abraham Heschel, que é um nome central no judaísmo do século XX, e, na verdade, acho que é um nome central do ponto de vista do pensamento do século XX, para além das fronteiras do judaísmo. E tem 2 livros de Alexandre Leone, do Rabino Alexandre Leone, sobre o Heschel. Esse aqui eu mostrei no Paz e Bem hoje de manhã, que é
A Imagem Divina e o Pó da Terra, Humanismo Sagrado e Crítica da Modernidade, em A.J. Heschel. Abraham Joshua Heschel. Avraham Joshua Heschel. Isso, está aqui, olha. Eu mostrei hoje cedo. No Paz e Bem de manhã, a gente está fazendo, vamos dizer assim, nós começamos hoje o que eu espero nos próximos 2, 3 encontros nossos ser um beabá de Heschel. Heschel realmente é fantástico, não é à toa que ele escreveu. Aí depois, quando a gente tiver feito o fundamental de Heschel, nós vamos chamar o Rabino Alexandre Leone de novo, para aí a gente fazer um aprofundamento em Heschel com ele, tá bom? Eu vou me socorrer dos livros do Heschel agora, mas depois o Alexandre Leone, nós vamos arrancar dele o compromisso hoje de voltar para a gente poder daí mergulhar mais na profundidade de Heschel. Isso aqui foi o mestrado do Rabino Alexandre Leone. Isso aqui, o doutorado do Rabino Alexandre Leone. Esse outro livro, Mística e Razão, Dialética no Pensamento Judaico, tendo Heschel como centro também. É isso, você se tornou um especialista em Heschel, né? Um estudioso. Eu, como é que eu vou dizer, me aprofundei nele, fiquei muitos anos estudando, porque me apaixonou. Desde o primeiro contato que eu tive com textos do Heschel, eu senti que não era só uma questão intelectual, também tinha uma identidade muito grande que eu sentia pelo que ele... o modo como ele elabora o pensamento judaico e o pensamento humano. Em Heschel as coisas estão muito juntas, né? E curioso, muito interessante, mas também muito significativo dos caminhos da espiritualidade, como a espiritualidade de fato é um fenômeno plural, não foram os judeus que apresentaram Heschel ao Brasil. Quem apresentou Heschel ao Brasil foi um monge, meu mestre, Dom Joaquim Zamit, que descobriu Heschel em 1973. Em 73, o Papa Paulo VI fez uma locução muito importante. Nesta locução, ele falou do Heschel, porque o Heschel teve participação no Vaticano II. O Heschel teve uma participação importante no Concílio Vaticano II. O diálogo interreligioso, ele foi um dos que abriram isso, não é? Não, ele abriu... Esse Heschel era uma figuraça. Deixa eu mostrar para vocês aqui quem era o Heschel. Olha aqui, eu tenho uma foto dele, mostrei hoje cedo, mostro de novo. Este aqui era o Rabino também, Rabino Heschel, Abraham Joshua Heschel. Olha ao lado de quem ele está aqui nessa foto. Olha aqui, ó. Ao lado de Martin Luther King. Ao lado de Martin Luther King, ele foi um dos líderes da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Aí Dom Joaquim vai lá e escuta, lê o Papa Paulo VI falando do Heschel. Ele fala, que história é essa? E ele vai atrás do Heschel e aquilo revira o caminho de espiritualidade desse monge. Um monge importante. Dom Joaquim Zamit foi abade do mosteiro de São Bento de São Paulo, depois deixou e passou a ter uma vida de monge simples e despojado lá no mosteiro de São Bento de Vinhedo, onde eu o conheci aos 87 anos, mas muito marcado por essa trajetória de Heschel, que chega ao Brasil nesse livrinho. O Homem à Procura de Três. Em 74, sai esse livrinho aqui no Brasil, 20 anos depois do lançamento lá em Nova York, com a introdução de Dom Joaquim. Então, deixa eu só te colocar algumas informações sobre isso, tá? Ótimo. Em primeiro lugar, Dom Joaquim é o primeiro estudioso de Heschel no Brasil. É a primeira pessoa que elaborou textos, né, justamente aqueles prefácios, né, são as primeiras elaborações de um brasileiro acerca do pensamento de Heschel. Uma vez conversando com o Jacob Ginsburg sobre isso, o Jacob Ginsburg falava, não, mas o primeiro que trouxe Heschel fui eu. Porque naquela coleção judaica tem uma que ele publicou pela Perspectiva no final dos anos 60, começo dos anos 70, tem um livro chamado O Judeu e a Modernidade.
E neste livro, Judeu à Modernidade, que é uma coletânea de vários autores diferentes, tem lá um pequeno comentáriozinho, como ele costumava fazer, e um texto do Heschel. Então ele fala que ele teria sido, como é que eu vou dizer, pelo menos o que deu o chute inicial, né? Agora, esse texto, O Judeu e a Modernidade, eu tive contato com ele quando eu estava no colegial. Eu estudei no colégio chamado Yali Peretz, que era uma escola judaica que tinha em São Paulo, né? Agora, não existe mais, assim, aquele... Juntou com outro, né? E a professora de cultura judaica da época, a Morá, ela, na lista de livros para comprar, colocou esse livro, Judeu e a Modernidade. E ela deve ter usado, acho que 2 ou 3 artigos ou capítulos do texto, e o resto não usou. E eu, como é que eu vou dizer, depois fui olhar aquilo ali, e até hoje eu agradeço que ela me fez comprar aquele livro, porque foi ali que pela primeira vez eu li Buber, Heschel, Rosenzweig, né? Acho que Levinas também estava lá. Ou seja, meu primeiro contato ainda muito neófito foi na época do colegial com esse texto que era do Jacó, né? Que eles acho que ainda publicam. Mas o Dom Joaquim, na verdade, ele é o primeiro a elaborar de fato. E os 3 livros que foram traduzidos, Deus em Busca do Homem, O Homem Não Está Só e O Homem à Procura de Deus, são uma trilogia que Heschel escreveu durante os anos 50. Então, essa trilogia, Heschel tem outro, é uma obra muito grande, tá bom? Mas essa trilogia, ela tinha como, e tem, né? Tem como objetivo falar ao homem, à mulher, ao ser humano, à pessoa, nesta modernidade tardia. Buscar criar nela novamente o espanto, que ele chama de espanto radical, né? O espanto pelo mistério, mas ali ainda você não vê, talvez, outros aspectos da obra do Heschel, né? Mas ele fala uma coisa muito bonita em Deus em Busca do Homem, não, em O Homem Não Está Só, que ele coloca assim, para que serve o ser humano? Ele vai voltar a esse tema em outras horas. O ser humano serve à sociedade? Então, quer dizer que, se fosse assim, os doentes, as pessoas, os velhos, poderiam ser eliminados? Óbvio que não, né? Não é para isso. O ser humano não é uma serventia nem para si, para suas necessidades, nem uma necessidade da sociedade. O homem é uma necessidade divina. Deus precisa buscar o ser humano para despertar nele a possibilidade de trazer o divino ao mundo. O divino só pode vir ao mundo, ou seja, a justiça só pode ser feita, a preocupação com o pobre, o órfão, a viúva, só pode acontecer a partir daí. E isto é trazer Deus. Heschelianamente falando, na época que eu estudei no Jewish Theological Seminary, eu vi um grupo de estudantes que criaram um grupo lá em Nova York, tem muito homeless. Né? Olha, uma cidade riquíssima, mas tem muita gente que é um povo da rua muito grande. E eles criaram uma coisa para levar comida a homeless, tá bom? E isso é uma coisa que outras pessoas também faziam, não eram únicos nisso. Mas o nome eu achei muito bonito, que era God Loves, We Deliver. Se não tem nós para entregar, como é que o amor de Deus vai chegar às pessoas? Em português, Deus ama e a gente entrega. A gente entrega.
Eu acho que isso... uma ideia como engraçada, né? Porque é uma ideia com um pensamento tipicamente judaico, né? Essa coisa do pragmatismo judaico é muito legal, é muito interessante, bonito mesmo esse nome. Pois é. Aí, quando eu convidei o Rabino Alexandre Leone para vir aqui conversar, eu falei, bom, vamos conversar sobre o Heschel, né? Ele é o maior especialista do Brasil sobre o Heschel. E ele... Não sou o único, tem outras pessoas. Eu sei, mas é o maior estudioso nesse momento. Tem mais gente que estuda Heschel, claro. Heschel é um nome muito importante, né? Dessa modernidade tardia, ou do fim da modernidade, ou da transição da modernidade para a pós-modernidade. E aí ele falou, não vamos falar de Heschel, não. Então nós vamos fazer o nosso beabá de Heschel durante algumas manhãs lá no Paz e Bem, antes da gente avançar, antes da gente ir para as classes mais avançadas, como o Alexandre Leone. Ele falou, não, eu vou te mandar um texto do Levinas e nós vamos conversar sobre esse texto do Levinas. Nossa, foi uma surpresa. Ele me mandou o texto, é uma maravilha, fiquei maravilhado. Estudei esse texto para virmos para essa nossa conversa. E antes de entrar no ar, a gente estava falando, então eu pediria aqui para introduzir o texto do Levinas, que o Rabino Alexandre Leone partilhasse conosco esta ideia da centralidade. Tem vários intelectuais judeus que foram muito importantes no século XX. Mas há um trio, que é Heschel, Levinas, Emanuel Levinas, e Martin Buber, que me parece que são como que um tripé deste pensamento judeu. Eu queria que você introduzisse, então, esta dinâmica do pensamento judaico e da intelectualidade judaica e rabínica, no caso do Heschel. Não, o Martin Buber era rabino também? Não era, não. Não era, não. Nem o Buber, nem o Emanuel Levinas. Então, desse pensamento judaico no século XX, muito impactado pela Shoah, muito impactado pelo nazismo e pelo massacre do povo judeu. Né? Se a gente pudesse colocar de uma maneira mais ampla, eu diria assim, talvez isso seja uma quaternidade, mas essa quaternidade, horas, às vezes eu acho que está com... O quarto nome seria Franz Rosenzweig, porque Franz Rosenzweig é o primeiro a tratar dessas questões da alteridade, de Deus como uma alteridade, isso no contexto contemporâneo, né? E ele, durante a República de Weimar, o Franz Rosenzweig escreveu A Estrela da Redenção, um livro dificílimo de ser lido, mas que eu acho que marcou essa geração. Então, a Estrela da Redenção, ele traz embrionariamente todas essas questões que vão depois aparecer em Levinas, aparecer em Buber, aparecer em Heschel, de formas diferentes. Ele também criou um instituto chamado a Yiddish Lehrhaus, a Escola de Estudo Judaica, uma espécie de escola de estudos informal, em que ele foi o primeiro diretor, Buber foi o segundo diretor, que ele morreu jovem, em 29, e em 37, Heschel se tornou o terceiro e último diretor, porque a escola foi fechada durante o nazismo. Então, eles têm uma relação até de terem sido, como é que eu vou dizer, uma sucessão de diretores desse instituto. Tá bom? O outro nome que eu colocaria, se não colocasse o Franz Rosenzweig, seria Walter Benjamin, que é uma figura muito especial e que foi um dos primeiros a sentir, a perceber, a elaborar aquilo que estaria para acontecer durante o Holocausto, durante a Shoah. Né? Ele não sobrevive, Franz Rosenzweig também morreu, inclusive antes da ascensão do nazismo. Né? Os três, Buber, Levinas e Heschel, estão no auge da sua produção, da sua capacidade intelectual, justamente durante o período nazista e pós-nazista. Então, eles são sobreviventes
mas não apenas no sentido físico, eles são pessoas que elaboraram através da catástrofe. E cada um deles vai ter uma elaboração de elaborar a desumanização. Como é possível que a desumanização nesse nível tecnológico, né, nesse nível... O nazismo teve toda uma organização, o julgamento do Eichmann mostra como a organização ia fina, era industrial, era dos trens, era de construção, era de como fazer as pessoas trabalharem antes de morrer. Tinha método, tinha método, um método do mal. É uma coisa impossível de se fazer sem ter toda uma máquina tecnológica, até estatal atrás, né? Mas como isso pode acontecer justamente no centro da civilização? Na Europa, da onde partiu, por assim dizer, a civilização que nós chamamos a modernidade. Né? Como isso pode ter acontecido? E os três elaboram a partir dessa experiência da desumanização, do Holocausto, buscando renovar, buscando reencontrar, buscando a resiliência do humano. Né? Buscando reencontrar. E reencontrar o humano é reencontrar o espiritual. Né? Reencontrar o humano é reencontrar o espiritual. Então, Buber, que escreveu Eu e Tu, falando do diálogo eu, tu, eu com outra pessoa, né? Eu com você, mas também com o tu eterno, com Deus. Depois do Holocausto, ele vai escrever o eclipse de Deus. Ele vai, e é interessante, nos anos 50, Buber escreve o eclipse de Deus. O Horkheimer e o Adorno escrevem o eclipse da razão. E nesses três livros do Heschel, o Heschel elabora o que ele chama de o eclipse do humano. Ou seja, eles entendem que essa situação de desumanização não aconteceu apenas ali, mas que era uma coisa que deveria ser pensada como um sintoma da civilização. Desta, né? Como fazer para reencontrar o caminho da humanização? Talvez essa seja a grande contribuição que eles tenham. E interessante, né, Leone, a absoluta e inesperada atualidade desse pensamento hoje, à luz do ressurgimento do fascismo, do neofascismo agora, né, do neonazismo, e de governos que têm uma enorme identidade com os governos, tanto o fascista na Itália, quanto o nazista na Alemanha, e que começam a se espalhar pelo mundo, aqui no Brasil. Né, o Bolsonaro, nós temos na Hungria, na Itália, nós temos o surgimento dessas forças neofascistas e neonazistas reinstalando esta lógica da desumanização. Isso traz uma para autores como Levinas, como Heschel, como o Martin Buber, absolutamente inesperada, inclusive. Né? Eu acho que enquanto a gente tiver, como é que eu vou dizer, na civilização industrial, não é uma coisa desta década ou da década passada, como é que eu vou dizer assim, essa perspectiva é uma coisa que está sempre sendo recolocada, tá bom? Lógico, quando Levinas escreveu esse texto, de 57, ele não imaginaria que, ou talvez imaginasse, não sei, que pudesse reencontrar esses fenômenos novamente. Heschel é mais... ele, nesse ponto, ele fala, ou ele escreve, melhor dizendo, com mais urgência. Ele acha que aquilo que levou ao Holocausto
poderia acontecer novamente. Uhum. E se não aqui, ali, tá entendendo? Então ele tem essa urgência, isso é verdade. O Buber ele morreu nos anos 60, né? Mas ele também tem uma elaboração importante. Ele escreve, inclusive, sobre o que é o homem, tudo isso depois. Bom, o texto do Levinas. Chegamos ao texto do Levinas. Eu vou só para aqui. O Alexandre Leone mandou para nós. Esse texto está no formato que eu vou conseguir colocar à disposição de toda a comunidade no site Paz e Bem. No site Paz e Bem. E aí colocarei depois, assim que eu subir no site Paz e Bem, eu vou colocar na descrição desse vídeo nosso, dessa conversa, dessa entrevista, e vou colocar também na aba da comunidade, da comunidade Paz e Bem. Lá tem uma aba comunidade, e lá vai estar esse texto, então. O texto é Uma Religião de Adultos, é a tradução de um texto francês, Une Religion d'Adultes, de 1963. É isso, né? Olha que coisa interessante. Esse texto, né, Uma Religião dos Adultos, que foi traduzido por uma amiga minha, a Sibyl Dweck, esta sim entendida de Levinas, né? Ele não foi publicado em português. Este texto aparece numa coletânea do Levinas chamado La Difficile Liberté, a difícil liberdade. Ensaios sobre o judaísmo. Eu acho interessante que nos anos 60, o Heschel, que não conhecia Levinas, e Levinas talvez não soubesse do Heschel, ele escreve um livro chamado The Difficult Freedom. Também, como é que eu vou dizer, com ensaios com essa urgência humana, tá bom? E dentro, bom, agora do Levinas, este texto, Uma Religião dos Adultos, se você notar, ele é escrito como uma comunicação que ele deu no encontro interreligioso antes do Vaticano II, ainda em 57, você percebeu isso? Né? É um contexto. Ele está falando a uma plateia interreligiosa. Né? O seu som saiu. Desculpa. Ele foi editado em 63, mas ele é resultante, então, desta palestra, ou dessa locução dele, em 57, antes do Vaticano II. É importante registrar que de todos esses intelectuais judeus que nós mencionamos até agora, então, Martin Buber, Heschel, o Rosenzweig, o único que passou pela experiência do campo de concentração efetivamente foi exatamente o Emmanuel Levinas. Me parece que um campo de concentração, mas não o campo nem de extermínio, e eu não sei que tipo exatamente, porque ele se refere a campos de prisioneiros soldados. Ele era um soldado francês. Levinas nasceu na Lituânia, mas ele foi... Era um campo de prisioneiro, né? Não era um campo de extermínio tradicional dos nazistas. Era um campo de prisioneiro. Pode ser que, como ele era um prisioneiro de guerra judeu, pode ser que as convenções de Genebra, muito provavelmente, não estavam vigorando no caso dele, porque ele fala de trabalhos forçados, o que não era possível. Então, pode ser que ele tenha ido para uma coisa ainda mais terrível do que um campo meramente de prisioneiros de guerra, tá bom? Agora, foi durante este período que ele, nesse texto, ele fala que o diálogo interreligioso começa para ele ali. Primeiro numa ida a uma igreja em Paris, né? E depois num evento que para mim é muito tocante, que ele fala de um soldado judeu que tinha morrido e que os alemães, na expressão dele, queriam enterrar como se enterra um cão, tá? Assim, uma coisa... Não é um ser humano, foi desumanizado, né?
e um padre, ele nomeia esse padre, o padre Chesney, faz um funeral para esse soldado. E ele reconhece nas orações do padre Chesney, que provavelmente não falava hebraico, né? Não conhecia as orações do Sidur, mas que ele fala assim, essas orações são orações semitas. Né? Aqui ele reconhece, como é que eu vou dizer, nisso, o início de uma... olha que interessante, o diálogo interreligioso, nesse texto, não começa como um diálogo apenas entre intelectuais, ou uma visita turística às diversas religiões. Começa pelo que ele chama de experiência comum do sofrimento, né? Ele fala a experiência do servo sofredor. Eu sei que no cristianismo, o capítulo 53 de Isaías, servo sofredor, se refere a Jesus, não é? É interessante, existe um quadro do Marc Chagall, em que ele fala, nesse quadro, né, ele se referencia nos pogroms, nas matanças de judeus, e ele coloca um judeu como se tivesse crucificado, tá bom? Mas o artista é antena, tá bom? Olha que coisa interessante. Décadas depois, Levinas vai perceber que ali esteve a experiência da paixão. Ali teve a experiência do sofrimento do inocente. E ali como sofrimento comum de todos aqueles, né? O padre Chesney estava no mesmo campo de concentração que estava o Levinas. E eles ali começaram um diálogo se reconhecendo como humanos. Eu acho isso lindo. Acho que esse início do texto é muito interessante. Alexandre, desculpa, de fato, me deixou interessante você mencionar esse trecho, porque foi um trecho que me emocionou demais mesmo no texto, né? Ele vai dizer assim, entre milhões de seres humanos que aí encontraram a miséria e a morte, nos campos de concentração, né, na tragédia da Shoah, do Holocausto, os judeus viveram a experiência única de desamparo total. Eles conheceram uma condição inferior à das coisas, uma experiência de passividade total, uma experiência da paixão. Curioso como essa descrição que o Levinas faz do judeu imediatamente me traz à mente a descrição da condição dos escravos trazidos da África para o Brasil. Muito similar. Mas ele continua aqui. Para eles, o capítulo 53 de Isaías esgotava aí todo o seu sentido. O capítulo 53 de Isaías é o chamado quarto cântico do servo sofredor, que é o cântico exatamente da morte do servo. É um cântico que, em toda a celebração da Páscoa, os católicos, os cristãos católicos, os anglicanos, se não estou enganado, os metodistas também, rezam exatamente estes cantos do servo sofredor, em toda a celebração da Páscoa. Aí prossegue ele. O sofrimento que lhes foi comum com todas as vítimas da guerra recebeu uma sua significação última da perseguição racial, que é absoluta, pois ela paralisa, por sua intenção mesma, qualquer fuga. Recusa de antemão qualquer conversão, proíbe qualquer abandono de si, qualquer apostasia no sentido etimológico do termo e atinge assim a inocência mesmo do ser chamado à sua derradeira, ou ele vai dizer principal, identidade. É muito dramático, muito dramático. Pensa na Edith Stein. Exato. Lá dentro da cela monja carmelita, né? Pois bem, foi pega e levada para Auschwitz. Uhum. Heschel, em outro momento, já que a gente está nesse diálogo aqui, ele fala assim, ver um outro, em termos de branco, preto, índio, sei lá, em termos étnicos, em termos grupais, é uma doença dos olhos.
Ele chega a dizer que racismo é satanismo. Então você vê que interessante. Tanto Heschel como Levinas, eles estão pegando da tradição, mas eles estão reelaborando a partir de uma experiência profundamente humana. Né? De uma experiência profundamente humana. E é lá que ele traz a história do Padre Chesney. É lá que ele fala, como é que eu vou dizer, deste diálogo que começou como aceitação. Né? O Padre Chesney viu aqueles... Primeiro que duas coisas. Provavelmente o Padre Chesney se pôs em perigo. Eu duvido que ele tenha feito isso não tenha sido perigoso para ele. Segundo, ele reconheceu a responsabilidade dele de não deixar... eu nem sei, aquele soldado morto, apenas talvez um corpo, mas diante daqueles outros vivos, ele reumanizou todo mundo ali. Né? Este é o Deus de Abraão. Né? Eles ali adoraram juntos o Deus de Abraão. Né? Deixa eu só continuar para frente, porque tem muita coisa, né? Aí o que acontece? O Levinas, ele também se coloca numa situação de alteridade no texto. Porque ele fala o seguinte, olha, eu não estou aqui me apresentando, ele, né? Levinas dizendo, como um judeu bíblico, como é que eu vou dizer, como alguma coisa que já está ultrapassada, que já está há milhares de anos atrás, como alguma coisa que no próprio cristianismo é uma espécie de precursor. Né? Eu estou me apresentando aqui como um judeu rabínico. Como um judeu que seguiu herdeiro dessa trajetória de 2000 anos. E que leu esse mesmo texto bíblico subindo a montanha por um caminho diferente. Ou seja, eu venho apresentar aqui outras paragens e outros modos de entender esse texto. Isto não é melhor, não é pior, tá entendendo? É simplesmente a diversidade. Né? O Faustino Teixeira, ele fala sobre essa teologia das religiões, né? E nasce do diálogo. Mas olha que interessante, não de um mero diálogo intelectual. Nasce da resistência humana. Isso é muito bonito. Né? Então ele fala assim, a voz de Israel, que ele quer apresentar, é filtrada pela tradição rabínica. E aí ele vem, como é que eu vou dizer, numa apresentação que eu diria o seguinte, dois humanistas, Heschel e Levinas, dois judeus que sobreviveram ao Holocausto e vieram da Europa Oriental e elaboraram em cima disso, mas que tem aqui, como é que eu vou dizer, uma polaridade muito bonita, né? Heschel é mais místico, né? Heschel quer nos reembriagar com Deus. Levinas, ele é mais sóbrio. Olha aqui, mística e razão acontecendo, né? Vou pegar um texto que eu escrevi. Então, o Levinas, ele lê o judaísmo como a religião dos adultos. De que modo? Eu acho isso muito interessante. Ele recusa o entusiasmo como sendo algo totalmente legitimado do ponto de vista dessa tradição. Por que ele recusa isso? Porque se você é tomado por algo maior, este algo maior te coloca em minoridade. Seja diretamente, como é que eu vou dizer, numa possessão. Seja seguindo um líder carismático que é capaz de fazer o que quiser. Tá bom? Você se tornou menor de idade desse modo. Só ele, aquela pessoa tem a autoridade, ou sabe como fazer, diriam os antropólogos, o mana ser distribuído, né?
Mas essa forma de religiosidade, ela, por assim dizer, ela é ambígua eticamente. Uma pessoa, independente se consegue ou não consegue fazer curas sobrenaturais, ainda que conseguisse, tá bom? Isso não significa que essa pessoa mantém um padrão que a gente chamaria de ético. A gente vê exemplos, não preciso dar, tá bom? Eu vi, o meu filho gosta de mágica, o Ariel. Ele me mostrou um mentalista inglês que ele faz no teatro dele uma apresentação que parece com esses curandeiros por aí. E ele realmente faz as pessoas se sentirem melhor. Mas ele sempre adverte, isso é truque. Tá bom? Isso é truque. Esta é a polaridade que o Levinas traz entre a religião do entusiasmo, a religião sacramental, ainda não separada do pensamento mágico, para ele, e o ateísmo, que vem e diz, está vendo? Isso é truque. Tá bom? Mas como é que eu vou dizer? Esse outro polo também é ambíguo em termos éticos. Ele pode ou não ser ético, não é necessário. Tá bom? Aí vem Levinas e diz o seguinte, escreve, né? O ateísmo, aliás, é um risco a ser concorrido, a ser corrido. Ele traz a história de Abraão. Né? O Abraão, na tradição rabínica, seria filho de um homem que tinha uma loja de ídolos, e foi lá e quebrou os ídolos para dizer que os ídolos não têm essa força, uma história toda. Mas o que ele quer dizer com isso? Que este ato de ateísmo é um ato a ser... como é que eu vou dizer? É um risco a ser corrido para se alcançar o que ele chama de a religião dos adultos, o monoteísmo. Em que sentido essa religião supera e há a síntese dos dois? Ela se mantém como religião, ou seja, como busca da transcendência. Ela, no entanto, retira do ritual, retira, como é que eu vou dizer, daquilo que Benjamin chama de a experiência cósmica, a centralidade da religião. O ato central da religião, o ato que traz Deus ao mundo, não é o rito, né? O rito é feito, segundo os antropólogos, para fazer o mito rolar aqui, né? O ato que traz Deus é o ato ético. Isso eu acho lindo. E por que o ato ético? Porque esse ato é um ato de responsabilidade minha. É uma escolha ao qual eu não posso relegar a outro. Né? Desculpa, acho que eu estou falando muito. Mas eu acho lindo essa história e esse parágrafo que eu te mandei, que eu acho assim... ele escreve assim, né? Que a relação com o divino atravessa a relação com os homens e coincida com a justiça social, eis o espírito da Bíblia judaica. Ou seja, buscar Deus é pensar no outro. Né? Mas aí ele chega... Onde é que está o texto? Espera só um minuto. Que eu acho que isso aqui é poesia pura. É filosofia poética, se você quiser. Diz Levinas, ou escreve Levinas. Está meu óculos. A relação moral reúne, portanto, ao mesmo tempo a consciência de si e a consciência de Deus, nesta forma de religião. Né? A ética
não é o corolário da visão de Deus. Não é porque eu encontrei Deus que eu vou ser ético. Uhum. Né? Isso Rosenzweig pensava assim. Ela é esta visão mesmo. Eu só posso ver o Deus de Abraão a partir da ética. A ética é uma ótica. Em francês também vai, né? L'éthique, c'est une optique. De modo que tudo que sei de Deus e tudo que posso ouvir de sua palavra e dizer-lhe razoavelmente deve encontrar uma expressão ética. Na Arca Santa, onde Moisés escuta a voz de Deus, não há nada além das tábuas da lei. O conhecimento que podemos ter, que se enuncia, segundo Maimônides, ainda dentro do que Heidegger chamaria de ontoteologia, sobre a forma de atributos negativos, né? Maimônides dizia assim, a gente não pode afirmar nada sobre Deus, né? Sobre o ser de Deus, sobre a essência divina. É sempre dizer o que Deus não é, né? Recebe um sentido positivo a partir da moral. Deus é misericordioso significa, seja misericordioso como ele. Os atributos de Deus são dados não no indicativo, não é teologia. Pelo menos não é central. Eles são dados, mas no imperativo. Ou seja, o que você deve fazer? O conhecimento de Deus nos vem como um mandamento. Né? O conhecimento do outro também, né? Uhum. O mandamento, o Levinas fala, o não matarás. Né? Conhecer Deus é saber o que se deve fazer. Ou seja, interessantemente, a partir desta visão do que ele chama de a religião dos adultos, ou seja, a religião que recusa a facilidade da embriaguez para ele, né, do ponto de vista dele, mas que tem na responsabilidade justamente com o outro, né, não apenas responsabilidade intelectual, né, Deus é misericordioso significa que você deve também ser assim. É aquilo que eu falei daqueles estudantes, colegas meus. God loves. We deliver. Né? Eu acho que na constituição de uma religiosidade universal, humana, que quer construir o humano, né? O Walter Benjamin, ele tem naquele texto do Planetário, ele fala assim, a evolução do Homo sapiens, a nossa espécie biológica, há muito tem chegado no final. Mas a da humanidade está apenas no começo. Porque a humanidade não é só ser uma espécie em si. Né? Vou ser hegeliano. Humanidade é ser para si, ou seja, reconhecer essa humanidade comum, mas que não começa dessa comunhão para ele, começa em você perceber o outro como algo que eu jamais posso absorver dentro de mim. Daí que vem a ideia dele de transcendência. Agora, é interessante, eu tinha exatamente esse texto do Levinas que você falou agora. E ele me remete diretamente àquilo que no que nós cristãos chamamos de Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, e é curioso porque dos 4 evangelhos, aquele que é mais mergulhado no judaísmo é exatamente o Evangelho de Mateus. O auge da espiritualidade de Jesus está lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, é quando ele diz o seguinte: você alimentou o pobre?
Você vestiu o nu? Você visitou o prisioneiro? Você acolheu o migrante? É um tema bem atual hoje. Isto define se você é alguém próximo de Deus ou não. Não é ir na igreja, não é rezar o terço, não é ficar dizendo, ou para pegar o Levinas, não é ficar dizendo que Deus é misericordioso, Deus é misericordioso, Deus é misericordioso. É fazer-se você mesmo misericordioso e misericordiosa. Essa é a prescrição, é preciso, é a definição mais clara que Jesus tem no Evangelho de Mateus e em todos os evangelhos, o que significa seguir o caminho da espiritualidade, seguir o caminho de encontro a Deus. É muito interessante, tem um paralelo evidente com essa formação do Levinas. Você falou uma coisa agora sobre... Estou tentando me reorganizar aqui. Espera um pouco. Me volta a uma coisa que você tinha dito um pouco antes. Desculpa. Sobre o pensamento de Jesus? Sim. Essa coisa de alimentar o outro. Sim, e que no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, é o que é o mais informado, mais conformado pela cultura judaica, Jesus diz claramente, quando chega na hora final, a pergunta que vai ser feita para você, porque é sobre o juízo final, a pergunta que vai ser feita para você é, você alimentou o faminto, você vestiu o nu, você visitou o prisioneiro, você deu abrigo ao refugiado. Essas são as perguntas que definem você. Veja uma coisa interessante. Mesmo, entre aspas, se atribuir a essa pessoa curas fantásticas, mesmo isto, deste ponto de vista, não é o que importa. Né? Não é o que importa. A santidade não é isto. A santidade não é nesta forma de ontologia, porque ela tem que ser uma santidade que humaniza. Lá no final da vida dele, o Levinas ele deu uma série de entrevistas que aparece num texto chamado Una philosophie de la sainteté, uma filosofia da santidade. E aí o Levinas, num certo momento, ele respondendo ao entrevistador, ele afirma o seguinte, que ele sempre falou de ética, mas ética é uma palavra da cultura grega, que o que ele queria dizer era santidade. E ao fazer isto, o que ele está dizendo é o seguinte, santidade não é fazer milagres. Né? Santidade eu vou usar uma expressão Yiddish, é ser mente. Santidade é ser humano, é se manter humano, é ser amigo do humano, buscar Deus, buscar ser um servo de Deus, por assim dizer, agindo em prol do humano. Há um ditado jesuíta, Papa Francisco é jesuíta. Eu digo sempre, Papa Francisco é cabeça jesuíta e coração franciscano, mas há um ditado jesuíta... Sempre acho que é franciscano porque ele falou Francisco, mas é jesuíta. Mas ele é jesuíta. Há um ditado jesuíta, e nesse sentido, vamos dizer assim, os jesuítas são bem parecidos com Levinas. Os franciscanos são bem parecidos com Heschel. Então, são essas polarizações, né? Os jesuítas são muito racionais, é a religião do adulto. Os franciscanos é a religião do entusiasmo, é a religião da adesão, é Heschel. Então, acho que são bons paralelos. Os jesuítas, então, tem um ditado, tem uma frase lapidar deles, que eles dizem assim, o máximo da divindade é o máximo da humanidade. O máximo de ser divino é ser o máximo de ser humano. Não é fora desse universo. Não, a divindade não pode estar fora, além, acima da humanidade. É porque a nossa questão, enquanto seres humanos, não é trazer o divino para a natureza. Porque o divino na natureza já está ao seu modo. A nossa questão humana é
realizar essa humanidade. E realizando essa humanidade, a gente realiza, como é que eu vou dizer, o divino entre os humanos. O Heschel é mais poético, né? O Levinas, ele coloca isto desse jeito mais... Heschel, em cima da mesma coisa, ele entende que, a partir do racidismo, a partir da mística judaica, né, que nós nos tornamos veículos. Não veículo no sentido de um médium, mas veículos no sentido de, pela nossa ação, Deus, que é ausente, se torna presente. E Deus só pode ser presente no mundo humano humanizando. Só quem pode realizar a justiça no mundo somos nós. Não é uma chuva. Né? A chuva cai sobre bons e sobre justos e injustos, por assim dizer. Ali tem outra coisa acontecendo. Só quem pode se perceber responsável pelo outro, e o outro aqui não é só o outro humano, o outro é a biosfera, pelo planeta, se você quiser. Somos nós. Agora, tem uma coisa bonita no Levinas, que perguntam para ele, e o outro? Porque as pessoas querem transformar a ética numa economia. Né? Se eu tenho que ser responsável pelo outro, o outro tem que ser responsável por mim. Tá bom? E Levinas, ele, por assim dizer, ele dá um drible nesta falsa questão, dizendo o seguinte, olha, o problema da responsabilidade do outro por mim é um problema do outro, que não elimina a minha responsabilidade por ele de modo algum. Né? O pai do Levinas era dono de uma livraria de livros de literatura russa. Então, Levinas conhece muito literatura russa desde a juventude. Então, ele traz do Dostoiévski, está lá naquele texto, né? Aquela ideia de que são todos responsáveis, mas eu sou mais responsável do que todos. Eu não posso falar da responsabilidade do outro como se eu, por assim dizer, justificasse alguma coisa de não... a minha fuga a ter reconhecido... Ao reconhecer o outro como outro, eu me torno responsável por ele. Tem um dos trechos mais marcantes deste texto do Levinas, que você enviou para que o fio condutor da nossa conversa. E, mais uma vez, esse texto estará publicado no site Paz e Bem. Eu vou colocar depois o link na descrição do vídeo, na aba Comunidade. É só procurar também o site Paz e Bem. Tem um trecho desse texto que, assim, é muito impactante, que aí o Levinas diz o seguinte, é exatamente o trecho dele, é o item 5 do texto sobre a responsabilidade. Ele diz assim, Moisés e os profetas não se preocupam com a imortalidade da alma, mas se preocupam com o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro. Vocês estão vendo que é a mesma preocupação de Jesus lá no capítulo 25 de Mateus? Aí depois, mais adiante, ele diz assim, porque aí vem uma interrogação que é uma interrogação constantemente feita, não apenas pelos ateus, mas pelos céticos, pelos descrentes. Diz assim, por que vosso Deus, que é o Deus dos pobres, não alimenta os pobres? Essa é uma pergunta clássica que os ateus e os descrentes, as pessoas céticas fazem. E aí ele diz assim, pergunta um romano a Rabi Akiba. E aí a resposta do Rabi Akiba, para que possamos escapar da danação. Essa resposta parece muito com o mestre dele, o Nahum Ishgamzu, que também falava desse modo, né? Mas continua, por favor. Não, e aí ele vai dizer assim, não se pode afirmar, ele diz assim, e não se pode afirmar mais fortemente a impossibilidade na qual se acha Deus de assumir os deveres e as responsabilidades do homem, a responsabilidade
pessoal do homem em relação ao homem é tal que Deus não a pode anular. Em outras palavras, é nossa responsabilidade. Heschel, numa passagem muito semelhante, olha que interessante, né? A gente tem esse polo entre eles, mas esse polo não é tipo ou um ou outro. Não é Pelágio ou Agostinho, tá entendendo? Os dois são hereges e os dois são sábios. É como se fosse uma corrente elétrica passando. A corrente elétrica da elaboração do judaísmo humanista, se você quiser. Tá bom? O Heschel, ele... como é que eu coloco? Nessa responsabilidade, né, pelo outro, ele elabora assim: mas se a democracia é a sociedade dos adultos todos, então a democracia é a sociedade que todos somos responsáveis. Isso eu acho muito, muito interessante, né? Ou então, quando ele pensa o ser humano como necessidade, né? Deus não pode realizar no mundo aquilo que nós precisamos realizar. Porque, inclusive, o caminho é este. Né? E essa é uma questão fundamental, porque aquilo... Agora eu me lembrei o que eu ia colocar, desculpa. Era o seguinte, estou mal aqui. Num certo momento, o Heschel escreve assim: os filósofos nos levam às mansões da mente. E ele está se referindo aos filósofos gregos da antiguidade, né? Muitos dos quais viveram em épocas paralelas aos profetas. Aí ele, falando dos profetas, ele fala: os profetas nos levam a os cortiços de Jerusalém. A preocupação dos profetas não é com o metafísico lá, é para trazer Deus para cá. Aí tem a proposta hegeliana de que a Bíblia não deveria ser lida na chave de teologia do homem. Ou seja, afirmações ontológicas sobre Deus. Ela deve ser lida na chave da antropologia divina. O tema central da Bíblia é o ser humano e a preocupação divina com o ser humano. Olha que coisa interessante, né? E eu sinto que o Levinas, sem ter elaborado dessa forma, ele está dizendo algo muito semelhante. Mas, ao mesmo tempo, aqui tem uma crítica a Heidegger, né? Heidegger está preocupado com a mortalidade, né? Como Heidegger percebe o ser humano como irremediavelmente mortal, né? Então, ele faz uma filosofia da liberdade. Então, eu posso fazer a expressão máxima de mim mesmo. Ele está preocupado consigo. Para Levinas, a preocupação não é esta. A preocupação nossa não é com o que acontecerá depois. A preocupação nossa é com nossa responsabilidade agora. Ou seja, a preocupação central de Moisés e dos profetas é a preocupação com o outro. Né? É interessante essa... A gente está aqui entrando em Heschel, mas tinha que falar de Levinas, mas tudo bem, né? Fantástico. A gente tem que caminhar para o fim. Nós estamos aqui, nossa senhora, quase 8h30 da noite já, no horário, para quem está assistindo ao vivo. Não sei se está, talvez, maçante para as pessoas, hein?
Eu acho que não. Eu estou achando uma maravilha e pelo que eu estou vendo aqui na conversa que está rolando aqui, acho que está todo mundo gostando. Vamos ver. Vamos ver. Seguinte, nós vamos encerrar, porque já está dando... Vai dar quase 1h30 de conversa, tá bom. É a primeira conversa de outras conversas que teremos com o Rabino Alexandre Leone. Eu queria reter 2 ideias que o Rabino traz para nós e que nos interroga a todos. Conversas que teremos com Deus, cristãos, o Rabino traz para nós, Umbanda, espíritas, ateus, agnósticos. Se queremos ser humanos, isto implica 2 posturas. Se a gente quer ser humano, se a gente não quer se desumanizar, tal como os nazistas o fizeram, se a gente quer ser humano, isso implica 2 posturas que aqui Levinas, Heschel e Buber nos dizem, esses 3, essa tríade e outros intelectuais judeus também. Um judeu lá chamado Jesus Cristo também diz a mesma coisa, que é assim, primeiro, é preciso olhar o outro, a outra. Não existe, eu não existo sem olhar para você. Eu não existo sem me relacionar com você. A existência do ser humano não é dada como algo em si mesmo, ela é dada como uma relação com o outro. Primeiro. Segundo, a responsabilidade. Eu só existo se eu me responsabilizo por você. Não como uma lei, não como uma regra que me é externa, mas como algo interno, como uma decisão interna que revolve o seu coração. Acho que esses são os 2 sentidos, o sentido do outro e o sentido da responsabilidade, que são muito marcantes para mim, pelo menos nessa conversa com o Rabino Alexandre Leone, a quem eu devolvo a palavra para encerrar esse nosso encontro de hoje. Olha, Mauro, muito obrigado por ter me convidado para esse bate-papo, tá bom? Fico muito contente, espero que as pessoas não tenham achado tão terrível, maçante esse diálogo, talvez estratosférico. Acho que as elaborações que eles fazem, Heschel, Levinas, são muito importantes para nós, hoje, né? E eu termino, talvez, com uma máxima da tradição judaica que é atribuída a Hillel o Velho, que tem muito a ver com essa responsabilidade, né? Hillel, aparece uma máxima dele no Pirkei Avot, que ele diz: aonde não tiver humano, tu tens a responsabilidade de ser humano. Ou seja, se você encontrou uma situação em que a sua responsabilidade está lá, você não tem como revogá-la para outra. Eu acho que... Como é a máxima? Repete a máxima para nós. Aonde não tiver humano, o humano é você. Aonde não tiver... ele escreve assim: onde não tiver a dama, onde não tiver o ser humano, você é o ser humano. Você não pode... Onde não tiver outro para pegar a responsabilidade, pois você é responsável. É o que no texto do Levinas fez aquele padre no enterro do soldado judeu que os nazistas queriam enterrar como um cachorro. Exatamente. Ou seja, talvez esta é a espiritualidade humana. Chegou o Natan. Oi, Natan. Natan chegou aqui. Então, agora a gente vai ter que terminar mesmo aqui, né? Mas o Levinas, ele, em algum momento, ele escreve assim, que ele é partidário de um humanismo que ou caducou ou ainda não se estabeleceu. É nesse intermédio que estamos nós. De, como é que eu vou dizer, pegar essas elaborações anteriores e restabelecer, em todos os níveis,
uma espiritualidade humanizante. Né? Fantástico. Eu gostei demais. Caminho para a vida, trabalho para a vida inteira, para todos nós, para começar já, agora. Então, vou terminar com essa palavra do Rabino Hillel. Onde não há humano, você é humano. Eu sou humano, você é humano, nós somos humanos. É nossa obrigação sermos humanos onde há uma situação de desumanidade, sempre. Significa, você não pode fugir à sua responsabilidade. Rabino Alessandro Leone, muito obrigado. Muito obrigado. Grande abraço. A gente termina dizendo sempre aqui, paz e bem. Então, paz e bem, eu fiquei pensando, shalom, o tov, né? Bem e bom em hebraico são a mesma palavra, pode ser shalom, o tov, mas eu vou talvez usar uma aproximação mais próxima da tradição, que seria shalom uvrachá, paz e bênção. Fantástico. Tá bom? Grande abraço. É a nossa despedida de hoje. Valeu, gente. Valeu. Valeu muito.